A ministra Carmen Lúcia vai ser a relatora de um código de ética que deve ser imposto aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Edson Fachin defende algo semelhante para os colegas do Supremo Tribunal Federal. Será que vai rolar, hein? Vamos falar sobre isso com a nossa Sofia Labanca no Plantão do Meteoro. Bora lá! Sofia Labanca, código de ética nos tribunais superiores. Você acha que rola? Se eu acho que rola ou não, eu acho que não, sinceramente. Pelo menos tá muito com cara de na volta a gente compra. Mas vamos por partes, vamos por partes. Hoje começaram os trabalhos da Justiça Eleitoral, né? E a Carmen Lúcia fez todo um discurso, que, lembrando, ela é a presidente do TSE, e nesse discurso também ela falou sobre o mais importante, que é, ela se tornou aí a relatora do novo Código de Ética, que seria imposto aos ministros do TSE. Vamos lá um pouquinho para o SBT News, que a gente vai ouvir um pouquinho sobre qual que é desse código de ética aí. A ministra Carmen Lúcia, que nesta segunda-feira foi anunciada como a relatora do projeto de elaboração de um código de ética do STF, informou aqui no TSE que na próxima semana vai entregar em tribunais regionais eleitorais de todo o país uma recomendação sobre o comportamento dos juízes eleitorais para que seja evitado qualquer tipo de desvio ético. Entre essas recomendações, que audiências realizadas sejam publicizadas, todas as informações sejam divulgadas de forma transparente, que os juízes evitem participar de eventos com políticos para não gerar conflitos de interesse e que também não aceitem presentes ou favores. No discurso, Carmen Lúcia também afirmou que partidos políticos devem agir dentro da lei com moralidade. A presidente do TSE condenou fraudes cometidas sobre a participação de mulheres e pessoas negras em candidaturas. Da mesma forma, Carmen Lúcia também elencou que o combate a fraudes tecnológicas é uma das prioridades para este ano de eleições gerais. Vale lembrar que, apesar de Carmen Lúcia ser atualmente a presidente da Justiça Eleitoral, ela deixa este posto em agosto. Aí. Ok, Ana, é importante, né, que ela deixe o cargo em agosto para a gente lembrar quem é que vai assumir no lugar dela. Nunes Marques. Cássio Nunes Marques, Cássio com K, como chamam por aí. Está sendo trabalhado, então, esse código aí para a Justiça Eleitoral, mas também está sendo trabalhado a ideia de colocar esse código para outros tribunais superiores, então para o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, para o Supremo Tribunal Federal, para o Tribunal Superior de Justiça. A ideia seria que todos eles tivessem, cada um, seu respectivo código de ética. E a ideia de que isso começaria com a Carmen Lúcia no TSE tem razão de ser, porque a Carmen Lúcia é vista como uma das melhores articuladoras entre seus colegas, então aqui consegue falar com todas as alas dentro do STF. Então, que ela seria a pessoa que conseguiria conversar com seus colegas para fazer passar isso aí. E na prática, Ana, tudo isso é uma grande jogada do Fachin, né, Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o cara que está mais aí, não, temos que ter esse código de ética, tá aí já nessa briga com seus colegas já há algum tempo, inclusive enfrentando resistência por parte dos colegas. Um pouco dessa resistência a gente vai ver aqui na CNN Brasil. Há uma maioria favorável a essa proposta, mas essa maioria avalia que o melhor momento não é o momento em que existe uma eleição, então 2026 seria um timing não tão bom para aprovação desse texto, porque pode contaminar um debate e se afetada essa discussão
pelas eleições, por esse processo eleitoral, e assim... Com todo respeito, Ana, para mim essa coisa de 2026 não é a hora, pipipi, papapó, me parece muito um papo de na volta a gente compra. Total. A ala, que é uma maioria na avaliação do ministro Luiz Edson Fachin, defende que isso seja discutido somente no ano que vem, votado e aprovado. Fato é que essas discussões já começaram, não tem mais como fugir disso. Já foi colocado na rua essa discussão pelo ministro Luiz Edson Fachin. E aí ele escolhe a ministra Carmen Lúcia, que tem uma boa relação dentro do Supremo, para costurar essa proposta. Ela já vai fazer isso no Tribunal Superior Eleitoral. A gente ainda vai falar sobre isso, mas é, de fato, os principais pontos elencados para as regras éticas para os magistrados que atuam no âmbito eleitoral já é uma prévia do que pode vir nesse código de conduta para os ministros dos tribunais superiores. Não é nada de outro mundo. Já é algo, inclusive, previsto na legislação da magistratura, na LOMAN. Mas mesmo assim não é colocado em prática, e a grande discussão é justamente essa nos tribunais superiores. Então, esse é um outro ponto que é bastante importante. Não está sendo proposto nada revolucionário. Na verdade, não está sendo proposto nada que já não esteja na lei. É só que estão dizendo, olha, a gente precisa cumprir a lei. E é impressionante que a gente esteja vendo os ministros do STF resistindo à ideia de que eles têm que cumprir a lei que já está no papel. Eu sei que a gente tem muito aqui agradecer ao Xandão, ao STF por ter segurado uma tentativa de golpe de Estado que aconteceu no nosso país, etc. Mas isso não significa que a gente deva fechar os olhos para os absurdos que eles fazem de vez em quando, e esse é um deles, né, Ana? Até porque, vamos e convenhamos, isso aí abre brechas enormes para ataques ao STF, justamente o tipo de ataque que a extrema-direita tem feito para tentar descredibilizar a justiça, e com isso quem segurou a nossa democracia. Então é até uma questão de autodefesa da democracia a fazer esse negócio ser implementado. Só para completar, Ana, e daí eu passo a palavra para você, vamos ver aí, as 10 regras propostas por Carmen Lúcia para juízes nas eleições de 2026. Só para a gente ver como não está sendo proposto nada de absurdo aqui. 1. Seja garantida a publicidade das audiências com partes e seus advogados, candidatos ou candidatos, partidários políticos ou interessados diretos e indiretos, divulgando-se as agendas de sua realização e que ocorram elas dentro ou fora do ambiente institucional. Ok? 2. Seja magistrado ou magistrado comedido em suas intervenções, manifestações públicas ou em agendas particulares profissionais sobre a matéria relativa ao processo eleitoral, e seja ou não o tema submetido à sua jurisdição. Ou seja, não saiam por aí falando publicamente sobre o que vocês estão julgando, seus idiotas. Seus idiotas... Foi da minha parte, né? Mas enfim... O comparecimento do membro da magistratura a evento público ou privado no qual, durante este ano eleitoral, confraternize candidatos ou candidatos, seus representantes, integrantes ou interessados diretos nas campanhas eleitorais, gera conflito de interesse, o que compromete a integridade de atuação judicial. Ou seja, não vá para jantar com o pessoal com quem você está julgando, ou com o advogado dela, sabe? Né, de preferência, sim. 4. São inaceitáveis manifestações em qualquer meio, incluídas mídias eletrônicas, sobre a escolha política do magistrado ou da magistrada, por estabelecer dúvidas sobre a imparcialidade da decisão a ser tomada no exercício da jurisdição. Ou seja, se você vai julgar um caso na justiça eleitoral, não fale em quem você vai votar. 5. Não recebam magistrados ou magistradas ofertas e presentes que ponham dúvidas sobre a imparcialidade a existir. Eu preciso explicar isso? Caraca, o fato de precisar escrever isso... Não... Bom. 6. Não são admissíveis, ética e nem juridicamente, sinalizações favoráveis ou contrárias a candidatos ou candidatas, partidos políticos ou ideologias, o que pode conduzir a ilações ou conclusões sobre favorecimento ou perseguição em julgamento. Não diga que você
goste dos candidatos ou que você não gosta dos candidatos que você está julgando. Mantenha-se os advogados e as advogadas que compõem a judicatura eleitoral afastados da participação em ato ou processo no qual os escritórios de advocacia que integram se façam representar. De novo, precisava escrever isso? Caralho. Não deve magistrado ou magistrado se comprometer com atividades não judiciais que afetem o cumprimento de seus deveres funcionais. A função judicante é desempenho pessoal, intransferível e insubstituível pela magistrado ou magistrado. Daqui a pouco vai ter que dizer que para não usar chat GPT também. Meu Deus. Precisava. Né? Função judicante é desempenho intransferível e insubstituível. Gente, precisa escrever, ó, você não deixa outra pessoa julgar no teu lugar. 9. Compete à autoridade competente tornar públicos os atos judiciais e administrativos, impedindo-se equívocos de interpretação ou divulgação inadequada relativos ao processo eleitoral por pessoas estranhas ao processo. E 10. A transparência da atuação dos órgãos da Justiça Eleitoral, de seus magistrados e magistrados, em posição republicana, somente com a publicidade ampla do que se passa no processo eleitoral e na atuação dos magistrados e magistradas e de servidores e servidores da Justiça Eleitoral, que terá assegurado o direito da eleitora e do eleitor à informação segura baseada em fatos. Então, sua escolha no pleito eleitoral será livre e a democracia terá sido protegida. Gente, é tudo óbvio. É tudo óbvio. E, Ana, existe resistência a isso. Veja, eu vou trazer aqui o comentário da cidadã do mal aqui no chat. Sofia, se tem placa, tem história. Uhum. É óbvio. Mas assim, essas coisas estão acontecendo? Estão acontecendo. Eu diria, não estão acontecendo como deveriam acontecer, né? Não está acontecendo o que está escrito no papel, Sim, está acontecendo. As coisas que estão sendo proibidas ali estão acontecendo. Exato. Então, assim, alguma coisa, eu já tô adiantando meu comentário, que é algum... Ah, não, acho que tá na hora já do comentário. Pode comentar. Alguma coisa, de fato, precisa ser feita. Isso, eu acho que a gente pode concordar nisso. Se vai ser efetivo, aí eu acho que a gente também concorda. Muito provavelmente não. Não. Porque se é só um código, assim, uma orientação geral, não tem uma previsão de consequência, enfim, fica nesses conselhos e códigos e nessa coisa vaga, assim, acaba não surtindo muito efeito. Mas, dito isso, Sofia, eu acho que alguma coisa, e pelo menos começar a estabelecer, né, não pode aceitar presente de parte, não pode pegar avião para fazer viagem com advogado de parte, né? Sim. Eu sei que é ridículo ter que dizer isso, mas aí eu concordo plenamente, se tem placa, tem história, e todo mundo sabe as histórias das quais a gente está falando. E isso põe em questão, e esse é o ponto super sério, isso põe em questão não apenas os julgamentos de um determinado juiz, e aí não estou falando só do STF, estou falando juiz de forma geral, mas do sistema como um todo. E aí a coisa fica séria para todos nós, porque se o sistema perde credibilidade, isso é um problema para a sustentação do regime democrático. Então, é uma questão de sobrevivência do regime democrático que a gente consiga moralizar, a gente consiga regulamentar, a gente consiga, enfim, botar um freio nessa coisa toda. Porque, realmente, me parece que a coisa tá fora de controle, assim, ou... Né? Não é fora de controle. Me parece que não há, historicamente, não é uma coisa que está acontecendo agora. Assim, historicamente, é uma coisa para a qual não se olhava. Estamos olhando agora, né? Exatamente. É isso. E lembrando, assim, né? Muitas vezes as pessoas dizem, mas isso vai restringir a liberdade, a vida pessoal. Cara, o cara é juiz, o cara é desembargador, o cara é ministro. Tem um custo pessoal, sim. Restringe, sim, as suas possibilidades de onde você pode ir, com quem você pode se relacionar. É o ônus do trabalho, né? E vamos e comemos, eles são muito bem pagos para isso. Exatamente. Assim como um cirurgião não pode ter unha comprida.
sabe? Faz parte do seu trabalho, né? Enfim, ficamos por aqui? Ficamos por aqui, Ana. Lembrando que se tem placa, tem história, e pensando que talvez não vá funcionar muito, mas torcendo para que funcione, vamos lá. Voltamos em instantes para mais notícias do dia. Beijos.